sistema é um meio termo entre o apriorismo, ética formal, ética a priori, e o empirismo, ética relativa, né, ética posteriori, vamos colocar assim, né, como fruto da sociedade, daquilo que é empírico, pragmático, aquilo que funciona, aquilo que é interessante. Então, nem tão céu, nem tão terra, né? Nem ética formal, nem ética relativa, nem priori, nem posteriori. Vamos ver o que ela nos propõe aqui, ética dos valores. 1. Procura excluir o relativismo radical, mas ao mesmo tempo ensina que os valores imperativos não são vazios, abstratos ou sem significado. Os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana. Então, existe um valor, existe um objetivo maior, existe algo que é superior a nós, mas este algo tem que ser comprovado na experiência empírica, na experiência da sociedade. Então, ele até assente a que existe esse propósito maior, mas esse propósito ainda tem que se provar ser de fato algo relevante, ser algo verdadeiro. Não, ele não é a priori, tá certo? Ele existe, mas tem que ser comprovado. Os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana para serem reais. Os valores éticos são constantes e duradouros, mas não eternos e fixos. Então ele rejeita essa questão dessa moral, essa ética, né, essa moral fluida e essa moral extremamente relativista, né, onde a moral para um não necessariamente será também moral para outro. Ele diz que na verdade existe sim uma questão duradoura, existe uma questão constante, mas ela não necessariamente é eterna. Ela é uma construção humana, sim, só que ela, por ser um valor comprovado, eficaz, tá certo? Algo que de fato funciona, ela se consolida. E uma vez que se consolida, ela guia, ela conduz a sociedade. Então temos aí a questão da ética dos valores. Mas não eternamente fixos. Eles são sujeitos a vicissitudes da experiência humana diária. Eles têm valor em si mesmos. São intrinsecamente valiosos. A consciência humana sabe intuitivamente ou racionalmente, ele resgata um pouco da questão inata da intuição, né, da questão intuitiva, os verdadeiros valores. Temos ilustrações aqui. A lei do amor é uma constante. Todas as religiões e filosofias honram este princípio. Até Schopenhauer, em seu pessimismo, achou um lugar para a simpatia, outro nome do amor. Quase todos os sistemas acham que algum conceito de justiça é necessário para qualquer função razoável de uma sociedade. Então temos aí o amor que transcende então filosofias tão diferentes. Ele até vê em Schopenhauer, que é pessimista, né, um lugar para o que ele chama de simpatia, que pode ser traduzido então, compreendido como amor. Então ele vê nisso algo constante, ele vê nisso um valor, né, algo que está acima de nós, algo até inato, que os homens podem chegar a essa conclusão, mas que ele só se tornou algo relevante, só se tornou um valor, só se tornou algo de fato, algo que é importante, né, algo que de fato conduz, algo teleológico, porque se comprovou empiricamente, se comprovou dentro de uma experiência prática, né, onde todas as pessoas podem chegar à mesma conclusão. Então, uma vez que ele tem essa eficácia, ele então se consolida como algo válido. Os valores tornam-se deveres. Da continuidade aqui. Deixa eu recordar. Os valores tornam-se deveres que devem ser praticados como parte inerente da conduta ideal. 5. E coloca as bases aqui. O racionalismo, a intuição, o misticismo para alguns estudiosos, o empirismo, que não é considerado inerente, contrário ao racionalismo, inerentemente contrário ao racionalismo, não são totalmente contrários, tá? Mas são versões, são abordagens diferenciadas. É aqui neste mundo onde venço ou sou derrotado. Então, finaliza com essa frase aqui que pode elucidar muito bem aquilo que ele está falando, ao que ele está se referindo, né? Quando ele fala aqui dessa ética dos valores. Agora, fechando a contribuição de Champlin, que eu quero passar aqui para um resumo acerca da questão da ética ao longo do desenvolvimento de certos pensadores, abordagens diferentes acerca da ética, e depois passar para a nossa apostila. Eu quero trazer aqui, ó, ponto 8 aqui de Champlin. Veja só.
Os bens da ética, alvos da conduta ideal. Os bens da ética, alvos da conduta ideal. Veja o que ele diz. Segundo os conceitos alistados, aí traz aqui: A. Egoísmo. O homem, por natureza, é radicalmente egoísta e procura somente o que é bom para ele, como um indivíduo. O filantropo, o soldado e o herói ajudam outras pessoas por razões egoístas. Então veja aí uma abordagem dos bens da ética a partir do prisma do egoísmo. Tá ok? Egoísmo, a ética sendo analisada a partir desse ponto de vista. O altruísmo, o B, altruísmo. O homem é capaz de ações incondicionalmente altruístas. A natureza espiritual do homem é uma garantia disso. A lei do amor é uma parte intrínseca da natureza humana, como já foi analisado também na Ética dos Valores, né? Como o amor de fato é algo transcendente, algo importante, está presente aí em diversos conceitos. Então, o amor altruísta, né, é um alimento aí para esta visão acerca da ética. Visão egoísta, visão altruísta, visão o hedonismo agora, hedonismo, C. A única coisa que vale afinal é o prazer. Os prazeres podem ser físicos, mentais ou espirituais. Esse sistema procura o máximo de prazer acompanhando com o mínimo de dor. Então, outra visão ética, tá certo? Acerca da conduta moral e análise sobre ela, né? A questão ética, a partir do hedonismo. O hedonismo guiado a partir do prazer, né? Se orientando a partir do prazer, aquilo que é prazeroso, não somente um prazer de volúpia, né? Um prazer de degradação moral, mas um prazer espiritual, um prazer intelectual, ok? Todos os tipos de prazer, mas sempre guiando-se pelo prazer. O hedonismo. O eudemonismo, aquele contraste entre kakodaimon e eudaimon, tá certo? Na questão grega aí. Esse daimon que depois vai ser trazido, claro, o cristianismo vai olhar como questão demoníaca, né? Mas saindo dessa questão da reinterpretação que o cristianismo vai dar a isso, a partir da visão do kakodaimon, tá certo? O daimon prejudicial, negativo, aquele que influencia para o mal. O eudaimon era uma consciência do bem, vamos colocar assim, o eudaimon era uma influência benéfica, uma influência positiva, tá certo? Então existia essa questão aí do eudaimon e o kakodaimon, sendo o eudaimon influência negativa e o kakodaimon influência negativa, o eudaimon influência positiva, o homem cedendo a este ou aquele, tá certo? Então, eudemonismo está falando disso, de uma influência positiva. A felicidade é o alvo da conduta ideal. Para Platão, a maior felicidade possível para o homem seria a volta para o mundo dos universais. Ok? Para Aristóteles, a perfeita realização de virtude, função do indivíduo, naturalmente traz uma felicidade considerável. Como ele coloca aqui. Para a Igreja, a felicidade maior será alcançada na visão beatífica. Então, os três aspectos aí colocados por ele dentro de eudemonismo. A questão de Aristóteles, né? Quando o indivíduo consegue alcançar os universais, o plano ideal, para Platão, né? Para Aristóteles com a realização da virtude, e a Igreja com a questão da beatitude, da glorificação, né? Quando enfim alcançar a glorificação e estiver totalmente inserido no mundo divino. Sobrenaturalidade é o ponto E aqui dessas visões a partir da ética, os bens da ética. Sobrenaturalidade. O homem não existe e nem vive diariamente por si mesmo. Ele não é sua própria causa. Sua existência serve para glorificar a Deus. O que acontece a ele é relativamente indiferente se Deus for glorificado. Secundariamente, aquele que vive para Deus alcança e alcançará uma felicidade particular afinal. Este afinal pode ser distante, mas é seguro. Então o sobrenaturalismo prioriza a questão da glorificação de Deus como propósito final, né, como fim para a existência humana. Então essa glorificação de Deus sendo alcançada é também a autorrealização do ser humano. Independentemente da maneira como for alcançada, se alcançada é também a autorrealização para o ser humano.
a visão da sobrenaturalidade. O F, naturalismo ou humanismo. O único objeto da conduta ideal é o próprio homem. Esta conduta acompanha a evolução da raça e é determinada a posteriori. Então a questão colocada aqui do naturalismo é a questão humanista, né, de uma forma bastante intrincada, e ela é a priori, ela é posteriori, porque ela está muito vinculada à questão da realização do homem. Então aquilo que existe é aquilo que está ligado ao interesse, à evolução, ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento do próprio homem. Então o homem produzirá esta moral, o homem produzirá esta ética é a posteriori, tá certo? Ela não a priori conduzirá a sua ação, mas a sua ação é que a produz, tá certo? Então ela é uma ética humanística, tá certo? Naturalista. Utilitarismo e pragmatismo. Utilitarismo e pragmatismo estão intimamente relacionados, veja só. Princípios aliados ao naturalismo, também anda em comunhão aí com o naturalismo. O que é útil é bom. O que é útil é o que é inútil, ou não é útil, né? O que é inútil é ruim. O que funciona é prático, é bom. O que não funciona é ruim. A praticalidade de qualquer coisa deve ser comprovada através de um processo de tentativas e erros, com os ajustes apropriados. Então também será uma ética a posteriori, será uma ética como produto, tá certo, dos interesses humanos, como o próprio nome diz, utilitarismo, aquilo que serve aos interesses do homem, e o pragmatismo, aquilo que funciona, tá certo? Se funciona, se está atendendo aos interesses do homem, então de fato se constituirá na sua ética, na sua moral. Então temos aí alguns aspectos, vemos alguns pensadores, por exemplo, na área da economia, que adotam um pragmatismo. Agora sempre lembrando, é interessante analisarmos, é interessante pesquisarmos, conhecermos essas diversas abordagens e mantermos uma posição equilibrada em relação a elas, porque certamente em algum momento da vida você vai fazer uso de algum aspecto dela, em algum momento você vai ter que ser pragmático, mas não sempre, porque você também tem ideais, e se você tem ideais você não é totalmente pragmático, tá certo? Mas em alguns momentos os seus ideais têm que se comprovar num plano prático, eles têm que se mostrar verdadeiros. Então veja aí a ética dos valores. Então acho que o mais importante é nós analisarmos, conhecermos e julgarmos, né? Equilibrarmos esses conceitos aí de modo que possamos então viver de uma forma cada vez melhor, até pegando a questão do Aristóteles, né? A ética das virtudes. Então é interessante aí fazermos esse estudo e vamos caminhando nele. Então quero trazer aqui, para encerrar nossa aula, que já está ficando bastante longa, quero trazer aqui uma contribuição de estudos que eu fiz a partir do dicionário de filosofia Nicola Abagnano. Agora eu consegui ler o sobrenome dele, Nicola Abagnano. Então no verbete de ética, eu dei uma boa estudada nesse verbete, fiz algumas anotações, tentei fazer um resumo, que ele é bastante extenso, muito útil, extraordinário, e fez até umas anotações aqui atribuindo algumas frases, tá certo, a alguns autores. Não é necessariamente que o autor tenha dito essa frase desta maneira, mas é uma tentativa de resumo que eu fiz para comunicar de certa forma as ideias dele. E também quero trazer aqui um pouco do conteúdo de Enciclopédia do Protestantismo. Enciclopédia do Protestantismo, de Pierre Giesel, tá ok? Pierre Giesel. Também fiz uma leitura aqui agora adentrando a questão da ética protestante. E finalizar com o conteúdo, deixa eu localizar aqui o livro Filosofia e Cosmovisão Cristã. Filosofia e Cosmovisão Cristã, de J.P. Moreland e William Lane Craig. Ok? Livros extraordinários que a gente vai lidar com eles ao longo das nossas aulas, né? A gente vai aproveitar muito desses estudos ao longo das nossas aulas em ética cristã. Mas passando aqui o resumo para vocês, para caminharmos aí para o final da nossa primeira aula. Primeiro a definição, ética, né? Ou taética, do grego, taética, ciência da conduta. Então a partir dessa definição que ele traz da ciência da conduta, e aquilo que já vimos acerca da diferença entre moral e ética, sendo moral os costumes, tá certo?
Na verdade, como definição, temos ética vindo do grego e moral de mores do latim, ok? Mas para análise, para estudo, é interessante fazermos uma diferenciação, colocando ética então como análise da moral, a moral como particular, como tradição, como costumes, e a ética como o estudo desses costumes, sendo a moral objeto e a ética o estudo acerca desse objeto, tá? Então, dentro desse artigo aí do Dicionário de Filosofia, já há uma subdivisão entre dois aspectos da ética, de modo geral. Uma como fim e outra que ele chama de móvel, tá? Então, essa ética como fim é o ideal, é para o qual ela converge, tá? É o teleológico, né? É o fim último, tá certo? Então, alguns se posicionam no sentido de valorizar o fim último das coisas. Então, eles são idealistas, são metafísicos. Eles estão adaptando sua vida a uma finalidade, ok? E outros, como colocado aqui, né, da ética como móvel, é aquilo que está ligado ao que está mais próximo dele, ao que está mais no seu dia a dia, na sua vida corriqueira, tá certo? Aquilo que é útil e aquilo que é agradável, aquilo que é interessante para a sua vida corriqueira. Então um busca uma moral de finalidade e outra essa chamada uma ética de finalidade e outra chamada essa ética móvel, que está mais ligada à questão da sua vida, do seu apetite, como colocado também, tá? Então já há uma divisão aqui, né? A ética com finalidade será F e a ética como móvel que será M. A busca do bem, de modo geral. Então primeiramente aqui um conceito de bem, que é um tanto não é um conceito muito é um tanto ambíguo, tá? Existe uma certa ambiguidade nessa questão de bem. Então é um pouco subjetivo, tá? A palavra que estava buscando. Então é um tanto subjetivo. Depois vai haver uma troca para um outro conceito mais objetivo, mas primeiramente essa questão subjetiva do bem, de modo geral. Então a ética de finalidade, ela busca, né, o bem como realidade perfeita. Então é a busca do bem como realidade perfeita, aqueles que estão posicionados numa ética como finalidade, bem como realidade perfeita. Agora, nos que estão alinhados na ética como móvel, tá certo? O bem como objetivo do apetite, ou móvel, o bem como objetivo do apetite, aquilo que é do desejo, aquilo que é do prazer, da busca, tá certo? Da busca realizada pelo ser humano, pela humanidade, para agora, para o já, tá certo? Para aquilo que está ligado ao seu desejo, ao seu apetite. Então, primeiramente, a ética como finalidade, tá certo? Na busca do bem, tá certo? O bem desse conceito de realidade perfeita, temos Platão, podemos alinhar Platão dentro desses pensadores, né? Dentro daqueles que enxergam a ética nessa perspectiva. Platão, que fala, por exemplo, acerca das virtudes capitais, as quais ele irá definir para a construção da sua ideia de república, por exemplo. Três aspectos importantes que a gente vai ver quando analisar a questão platonista, tá certo? De modo mais específico. Mas ele constrói a sua ideia de república a partir desse ideal. Esse ideal dessas virtudes, tá certo? E a virtude como fim último a justiça ideal. A justiça ideal. Então caminhando aí para esse ideal de justiça, né? A partir dessas virtudes que ele vai utilizar para construir sua ideia de república. Então no livro da República você vê isso de uma forma muito clara. Aristóteles, que também busca essa questão da felicidade por meio da realização dessas virtudes em prol da sociedade, tá certo? Em prol desse meio social. Então o homem é um homem político, o homem é um animal político, ele vive em sociedade, ele se realiza em sociedade e isso será operado por meio da razão. Então a razão é a forma que conduz o homem à realização dessas virtudes, e a virtude o coloca numa sociedade, e na sociedade ele se realiza. Tá certo? Então temos aí Aristóteles olhando também para essa questão da finalidade, do bem, tá certo? E o bem como realidade perfeita também, sendo vivenciado por meio das virtudes dentro da sociedade. Os estoicos também podem ser alinhados aí nessa galera que olha para o bem como realidade perfeita, tá? O bem como realidade perfeita. Então as normas de conduta e a realidade. Nós temos a questão das normas de conduta, uma marca do fatalismo estoico, né? Então estoico, uma visão extremada da questão teleológica. Então eles entendem que tudo foi determinado,
tudo tem um fim a ser alcançado, será alcançado independentemente de qualquer tipo de decisões, de opções que se possa auto-enganar-se para dizer que tem, que na verdade, na sua visão última, elas não existem, porque tudo está determinado. Então a questão do fatalismo estoico, a melhor maneira de viver esta virtude, tá certo? De viver essa realidade perfeita do bem, é as normas de conduta e aceitar a realidade. Então eles aceitam a realidade pacificamente, assim eles entendem que serão plenamente realizados. Outro camarada alinhado nessa linha de pensamento é Plotino. Plotino fala acerca do princípio criador e ele busca ao retorno à unidade divina. Então Plotino, quando se posiciona desta forma, do retorno à unidade divina, é a realização da questão do bem como realidade perfeita. Então o supremo bem, a essência divina, a anulação do homem, tá certo? A ética a priori e a realização suprema disso no retorno à unicidade divina, à simplicidade. Então Plotino busca esse retorno à unidade divina. E colocamos aqui Hegel também, na pesquisa eu encontrei a questão de Hegel. Hegel traz a questão, ele levanta a questão da moralidade subjetiva, tá certo? A moralidade subjetiva. A questão da filosofia do direito, então ele caminha no sentido de que como isso se realizará num plano prático aqui. Moralidade subjetiva, então a moralidade não fornecerá totalmente, né, aquilo que é necessário, aquilo que realiza, né, esta realidade perfeita do bem. Então ele olha para a possibilidade da realização disso dentro de um plano prático através da filosofia do direito e do Estado. Tá certo? A ética concreta é o Estado. O Estado é que consegue de fato sumariamente realizar, tá certo, esse bem numa realidade perfeita. Filosofia do direito e o Estado. Hegel olha para esta possibilidade de realização, tá certo? Essa possibilidade de existência da realidade perfeita, do sumo bem. E temos também Bergson. Bergson nós temos a chamada moral fechada e moral aberta. Moral fechada e moral aberta. A moral fechada são os hábitos e tradições. A moral fechada, aquilo que o homem constrói como tradições, que torna-se solidificado, tá ok? Que lhe dá segurança, mas também engessa. Então lhe dá segurança, aquilo que constantemente é repetido, torna-se repetitivo, mas por outro lado traz segurança. Imagine se cada dia você fosse apanhar o ônibus e o ônibus passasse numa rua diferente. Então não há tradição, não há costume, não há certeza. Cada dia você tem que descobrir aonde está passando. Ou você, num dia você vai na padaria e vende pão, no outro vende frutas, no outro vende verduras. Então tem que haver é necessário uma tradição, é necessário uma solidificação dos costumes. Mas ele disse que se ficar só nisso, as pessoas engessam e não evoluem. Então ele abre um espaço para o elemento diferenciador por meio daquilo que ele enxerga nos profetas, nos visionários, tá certo? Que eles então quebram um pouco dessa tradição, mas em busca do melhor, em busca da realização virtuosa, tá certo? Então o virtuose ele escapa, ele está um pouco fora da curva. O virtuose ele acaba quebrando um pouco da tradição, mas para um bem maior, para uma evolução, uma mudança não só pela mudança, mas uma mudança para melhor, para a melhora. Então ele tem a moral fechada, que é a tradição, e a moral aberta, que é essa inspiração ou inovação. Com essa inovação, evolução. A única inovação que presta é que traz evolução. Então conservação e evolução vão lutar entre si. A conservação puxa para cá para evitar as loucuras, mas a inovação desafia, tá certo? E algumas vezes até transgride, mas para um bem maior, para a evolução. Tá, okay? Então ele vê essa guerra entre conservação e evolução dentro da moral fechada e a moral aberta. Então peguei apenas esses exemplos aqui. Claro, obviamente que são muito mais, tá? Mas eu peguei apenas esses exemplos e também de antemão já peço desculpa pelas definições, porque certamente estão bastante aquém. Mas é apenas para termos uma vaga ideia, certo? Acerca a forma como os filósofos pensam a ética dentro dessas diferentes formas de se colocarem, né? Então, aqueles que são guiados aí por esta ética como finalidade, buscando o bem numa realidade perfeita, uma realidade perfeita. Então, há também, nesse desenvolvimento que eu encontrei, na filosofia contemporânea,
a noção de bem, que eu já coloquei como um tanto ambígua, né, um tanto vaga, a noção de bem como subjetiva, né, como foi colocado, é substituída pela de virtude ou de valor. A gente viu a ética das virtudes, né? Então a noção de virtude ela substitui a noção de bem, que era um tanto subjetiva. A noção de valor sendo mais objetiva. E aí teremos então uma busca da finalidade, aqueles que têm a ética como fim último, né, teleológico, a ética como fim, mas operando através da virtude e não necessariamente do bem, que é algo um tanto subjetivo. Então a virtude sendo mais objetivo. Então a finalidade relacionando-se com a questão da virtude. O valor, ou a virtude, né, perdão, estou colocando virtude, mas na verdade valor, substituição do bem pelo valor, ok? Substituição do bem pelo valor. O valor detém três características. A, objetividade. O valor detém três características. A, objetividade. B, simplicidade. C, aí a C subdivide-se em primeira e segunda de C. Necessidade e problematicidade. Sendo necessidade a noção ligada à ética do fim. A necessidade. Então temos aí, dentro da noção de valor, temos objetividade, diferente da subjetividade, né, do bem. O valor detém a objetividade. Simplicidade. Essa simplicidade não precisa de maiores definições, tá ok? Então o valor é axiomático. Até um exemplo, né, trazido pelo um exemplo axiomático. O todo é maior que a parte, por exemplo. Todo é maior que a parte. A lei da não contradição, por exemplo, são coisas axiomáticas. Claro que até isso será questionado. Depois vem Guilherme de Ockham e traz lá algo que eu não vou nem tentar colocar aqui, mas questiona até essa questão axiomática. Mas tudo bem, olha, uma questão axiomática, tá ok? Todo é maior que a parte, né? Ou quando você vê a questão de lógica, a não contradição. Duas coisas não podem ser verdade e mentira ao mesmo tempo, tá certo? Então, temos aí o valor, a simplicidade, porque ele é axiomático. Então, quando você encontra o valor, você tem certeza que ele é um valor, ok? Não resta dúvida. Objetividade, simplicidade, e o C ele subdivide em necessidade, que aí indica o fim. Então tem que haver, é necessário, é imprescindível, tá certo? Como Kant disse, né, aquilo que a gente viu sobre Kant. Então tem que haver Deus, tem que haver alma, porque isso cumpre com o objetivo final, ok? Então ele guia toda a sua ética em prol disso. Então torna-se uma necessidade. Ou a chamada problematicidade, ligada à ética da motivação, tá certo? Aquilo que é propulsor para a ação. Então ele não está tão preocupado com a questão da necessidade e do fim. Ele não está olhando para isso, está olhando na verdade para a motivação. Então o valor será a simplicidade, objetividade, simplicidade. Uns entendem como necessidade também, aí olham para a finalidade, e outros olham para a problematicidade, que eles estão buscando mais a motivação. Tudo isso dentro da questão de valor. Não se perca aí, hein? Questão de valor. Então, estamos ainda dentro dessa busca da finalidade, tá certo? Não mais em relação ao bem, substituindo por valor, tá certo? Mas esse valor contendo aí essas características: objetividade, simplicidade e ou necessidade ou problematicidade, tá ok? Axiomas, como falei, verdades fundamentais. Continuando, essa questão ainda da finalidade e valor agora, tá? Finalidade e valor. E agora esse valor como necessidade. Na opção C, olhando para a questão da necessidade do valor. Temos Hartmann. Hartmann fala acerca da hierarquia dos valores. A hierarquia dos valores. O reino dos valores subsistentes em si. Hierarquia dos valores, tá ok? Então ele olha para a questão dos valores, olha para a questão da necessidade, que aí está olhando para a finalidade desses valores. Os valores são necessários, são imprescindíveis, e dentro dessa construção ele olha para a necessidade de uma hierarquia dos valores para reger a moralidade, reger a ética, né, a tradição, a prática. Dentro desse reino dos valores ele olha para os valores subsistentes em si mesmos, como um mundo ideal no qual os valores são subsistentes em si mesmos, são importantes por si mesmos, e eles regem a nossa vida.
existe um mundo dos valores. E os valores são subsistentes em si, são importantes por si mesmos, tá certo? São mais importantes do que a nossa vida cotidiana, a nossa moralidade cotidiana. Eles na verdade alimentam, eles suprem essa moralidade cotidiana, tá certo? O mundo dos valores subsistentes em si. Estamos falando de Hartmann, tá? Hierarquia dos valores, reino dos valores subsistentes em si. E um dos problemas, né, que ele está combatendo com essa afirmativa, com essa filosofia, essa forma de olhar para a ética, essa finalidade, esse valor e essa necessidade do valor, valor como finalidade, ele olha para a importância de conter o relativismo axiológico. Conter o relativismo axiológico. Então vimos que axiológico é uma verdade, ok? Uma verdade inegável. Só que alguns filósofos eles conseguem quebrar esse conceito e tornar relativa. E aí, quando eles tornam relativa, na verdade, eles estão depreciando aquilo que era um valor axiomático. Eles estão, na verdade, invertendo os valores. Eles estão, na verdade, dizendo que aquele valor foi imposto por causa de um determinado interesse. Até Russell, Bertrand Russell também vai levantar essa questão, que não existe ética que seja certa ou errada, mas apenas aquilo que você prefere ou aquilo que você não prefere ou não gosta. Então ele fala que na verdade é apenas uma expressão de preferência. Então tem esse posicionamento que será adotado por Bertrand Russell. Mas nessa questão de conter o relativismo axiológico, existe aí uma questão da moral de Nietzsche. A moral de Nietzsche, tá certo? Nietzscheana. Então temos aí em Nietzsche também uma hierarquia dos valores. Então, quando analisei o verbete, ele deixou claro isso, que o Nietzsche também vê uma hierarquia dos valores como Hartmann. Só que Nietzsche inverte essa hierarquia. Então ele olha para essa questão, por exemplo, da misericórdia, do amor, da moralidade, da piedade. Ele olha isso como um freio, tá certo? Que as pessoas medíocres impõem sobre as pessoas fortes, valorosas, poderosas, os super-homens, tá certo? Então ele olha isso como uma forma de uma determinada sociedade desprivilegiada, tá certo? Uma sociedade fragilizada, impor através dessa moralidade, esses valores morais, tá certo? Essa hierarquia dos valores, impor um limite, impor uma castração, ok? Para limitar então a ação desse que tem o poder. Então o que ele faz? Ele também vê uma hierarquia dos valores, só que ele inverte. Então ele vê que a vontade de poder é o que vale. Se a pessoa pode, ela tem que fazer, ela tem o direito de fazer, uma vez que ela pode. O seu poder lhe confere a moral, lhe confere o direito. Então uma moral é uma hierarquia dos valores, só que invertida, olhada a partir de um outro prisma, de um outro aspecto. Vontade de poder, como já coloquei de Nietzsche, vontade de poder, crítica da moral estabelecida. Então a moral estabelecida foi estabelecida para limitar a ação daqueles que detêm o poder. Então ela será criticada por Nietzsche, será invertida, será subvertida, será destruída. Ok? O fim da sua filosofia é o super-homem. Então o super-homem, pelo fato de ter o poder, pelo fato de deter a capacidade, essa é a sua moral. Então uma vez que ele pode, ele tem que fazer, porque isso lhe confere então o direito. E aí, infelizmente, mesmo não tendo sido a intenção, a primeira intenção do filósofo, mas esse tipo de posicionamento, esse tipo de filosofia alimentou de uma forma muito séria, de uma forma muito terrível o nazismo. O nazismo bebeu da fonte de Nietzsche de uma forma muito intensa. Infelizmente isso é comprovado aí, por muitas análises filosóficas em relação às ideias nazistas. Eles sim foram influenciados, eles tomaram para si muito das ideias de Nietzsche, darwinismo social de Francis Galton e essas ideias de super-homem, de Nietzsche. Então temos aí, depois dessas análises aqui, alguns pontos interessantes. A perfeição da vida racional de Aristóteles, tá ok? A perfeição da vida racional de Aristóteles, o Estado de Hegel e a sociedade fechada ou aberta de Bergson foram alguns conceitos interessantes levantados aí. Tá ok? Que eu ouvi destaque lá a esses conceitos no verbete. Então coloquei aqui eles também como destaque. São característicos, dessa busca da finalidade, do bem e depois do valor, a questão do valor como necessidade, e a questão da hierarquia dos valores, tanto em Hartmann
Agora a hierarquia dos valores invertida em Nietzsche. Okay? Então essas questões foram analisadas aí. E agora eu tenho uma lista aqui bastante